Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma aula e a última aqui do nosso módulo 2, resolução de exercícios Enem mais concursos. Vem comigo! Sem muitas delongas, vamos à resolução do nosso primeiro exercício de hoje. Ministério Público do Estado de Goiás 2019 é uma questão bem atual e perceba que está caindo. Em um clube de advogados, o diretor é eleito a cada 4 anos, o coordenador administrativo a cada 3 anos e o secretário a cada 2 anos. Se em 2018 houve eleições para os 3 cargos ao mesmo tempo, que é a palavra simultaneamente, em que ano isso ocorrerá novamente? Pessoal, um exercício muito fácil, mas que se você não tivesse tido o meu conteúdo aqui no curso, você não saberia fazer. Você ia pensar que era algo de outro mundo. Vamos lá, assim como eu ensinei na aula, olha a palavra-chave. A cada 4 anos, múltiplos de 4. A cada 3 anos, múltiplos de 3. E a cada 2 anos, múltiplos de 2. Se essa eleição aconteceu para os 3 cargos ao mesmo tempo em 2018, qual é o próximo ano ou os próximos anos em que isso ocorrerá novamente? Se trata de múltiplo, o menor intervalo de tempo em que isso vai acontecer de novo é o mínimo e, simultaneamente, múltiplo comum. Vamos tirar então o MMC de 4, 3 e 2. Se a gente parar para pensar um pouco, nem precisa ir para o rascunho. O 4 é múltiplo de 2, então o 2 eu já posso descartar da conta. MMC de 4 e 3 são números consecutivos, pelas propriedades é só multiplicar. 4 vezes 3, 12. Então, essas 3 eleições vão acontecer daqui a 12 anos no mínimo. Ou então, a cada 12 anos. Se a última vez que essas 3 eleições ocorreram simultaneamente foi em 2018, concorda que a próxima é só pegar 2018 mais 12? 2018 mais 12 dá exatamente o ano 2030. E se a gente analisar o gabarito, essa resposta já se encontra lá. Letra C, galera. Letra C. Uma questão muito simples, o conceito de MMC aplicado, o conceito que foi aqui ensinado, que te fará acertar uma questão dessa no seu concurso ou numa prova do Enem. Próxima! Banca Fundação Getúlio Vargas, concurso do IBGE 2017, também bem atual. João recebeu 32 relatórios verdes e 40 relatórios vermelhos. Ele deve colocar esses relatórios em envelopes da seguinte forma. Todos os envelopes devem conter a mesma quantidade de relatórios. Nenhum envelope pode misturar relatórios de cores diferentes. Cumprindo-se essas exigências, o menor número de envelopes que ele precisará utilizar é... Então vamos lá. Ele quer que esses relatórios verdes e vermelhos sejam repartidos em envelopes. Cada envelope tem que ter a mesma quantidade de relatório. Não posso misturar as cores e a quantidade de envelopes a se utilizar tem que ser a menor possível. Aí alguém pode pensar, porque menor é MMC. Não. Lembra do detalhe que eu comentei aqui no cantinho da aula? Para que a quantidade de envelopes utilizados seja a menor, a quantidade de relatórios em cada envelope tem que ser a maior possível. Quanto mais relatórios dentro dos envelopes, menos envelopes vão ser utilizados. Então, é uma questão de máximo divisor comum. Não vou aplicar propriedade aqui. Vamos fazer bem devagarzinho. Por 2, que eu sei que divide os 2. Dá 16 e aqui dá 20. Por 2, aqui dá 8 e aqui dá 10. Ainda tenho 2 como divisor comum. Dá 4 e dá 5. 4 e 5 são primos entre si, então não tem mais divisores em comum. Eu paro por aqui. Lembra que no MDC eu só uso divisores comuns. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. O que esse 8 é? É a quantidade de relatórios que eu vou ter que colocar em cada pacote. Que no caso são envelopes, certo? Ele quer saber o número mínimo de envelopes que eu tenho que utilizar. Se eu pego 32 relatórios e divido por 8 relatórios por pacote, dá um total de 4 envelopes. Se eu pego 40 relatórios e reparto-os tendo 8 relatórios por pacote, dá 5 envelopes. No total, então,
Qual é o número mínimo de envelopes que eu vou utilizar? 4 mais 5. Dá um total de 9 envelopes. Conferindo o gabarito letra B, galera. Mais uma questão de concurso que, se você não tivesse tido a teoria do MDC envolvido com problemas, você não teria dado conta de resolver. É o curso Fundamentos da Matemática te ajudando a conquistar desde já a sua vaga. Questão da PUC de Minas, um pouco mais antiga, só para ensinar esse conceito. Uma praça retangular de 110 metros de comprimento por 66 metros de largura é contornada por fileiras de palmeiras igualmente espaçadas. A distância entre uma palmeira e a seguinte é a mesma e a maior possível. Se em cada vértice da praça existe uma palmeira, o número total de palmeiras contornando a praça é... Pessoal, antes de mais nada, quero ilustrar aqui uma situação para você. Vamos supor que eu tenha palmeiras espaçadas de 5 metros uma da outra. Em 2 espaços de 5 metros, há 3 palmeiras. Se a gente considerar que tem palmeira no vértice inicial e final do que está sendo considerado. Então, é a situação aqui. Em cada um dos vértices ele falou que tem palmeiras. Então, toma cuidado, porque a quantidade de palmeiras é uma a mais do que a quantidade de intervalos que tem nesse segmento. Pessoal, se as palmeiras estão igualmente espaçadas, esse espaço tem que ser um divisor comum de 110 e de 66. E além de ser um divisor comum de 110 e 66, ele falou no enunciado que esse espaço tem que ser o maior possível. A questão trata de quê? Máximo divisor comum. Vamos fazer então o máximo divisor comum de 110 e 66. Eu, Vinícius, percebi que esses números são múltiplos de 11. Vou usar aquela propriedade do múltiplo. Tira ele para fora do MDC e multiplica pelo MDC do que sobrou. 110 dividido por 11 dá 10 e 66 dividido por 11 dá 6. Agora ficou muito mais fácil. O MDC de 10 e 6 é quanto? É 2. E 11 vezes 2, 22. Nem precisei ir para o rascunho para fazer o MDC de 110 e 66. Utilizando as propriedades que eu falei na aula, que ajudam a resolver exercícios de maneira mais inteligente, de maneira mais rápida. Agora é que vem a questão. Se eu pego 110 e divido por 22, vai dar quantos espaços de 22 metros? 110 dividido por 22 dá 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5 espaços, onde cada um deles tem 22 metros. O exercício me falou que nos vértices desse terreno tem palmeira. E além disso, essas palmeiras estão igualmente espaçadas. Então aqui, pelo fato de termos 5 espaços, eu tenho 6 palmeiras. Isso que eu expliquei no começo da resolução do exercício. Agora vamos ver na largura. Se eu pego 66 e divido por 22, dá quantos espaços de 22 metros? 3 espaços. 3 espaços de 22 metros contendo palmeiras igualmente espaçadas. Muito cuidado que essa palmeira aqui você já contou no comprimento superior. Então são 6 palmeiras mais 1, 2, 3. Aqui embaixo vai ser a mesma coisa, mas ao invés de contarmos 6, porque essa já foi contada, vamos contar só 5. E aqui, ao invés de contarmos as 4, vamos contar só 2, porque essas 2 já foram contadas. O total de palmeiras que nós teremos aqui, então, será 11, 14, 15, 16. 16 palmeiras, cujo gabarito dá letra A, galera. Letra A é o nosso gabarito. No gabarito de onde eu tirei essa questão, falava que o gabarito era a letra B, 18 palmeiras, considerando 6, 6, 3 e 3. 12 mais 3, 15, mais 3, 18. Porém, eu nem conferi para ver se a questão foi ou não anulada, se o gabarito estava ou não colocado de maneira incorreta no programa. Por quê? Porque eu não vou mudar a minha opinião. A resposta é 16 e ponto final.
E também o principal objetivo aqui era explicar para vocês esse tipo de problema envolvendo MDC, juntamente com a área de um terreno retangular que também costuma cair e ainda assim aparecer em alguns concursos e vestibulares por aí. É isso, galera. Nossa aula de resolução de exercícios de concursos e Enem fica por aqui. Muito obrigado por sua companhia, espero que tenha gostado. Espero você também no nosso próximo módulo.